Tá, comecei a gravar aqui pra matar a saudade. É, Eu queria ter conversado com você semana passada pra trazer aqui informações pro pessoal, mas você estava trabalhando até a semana passada, não estava afastado ainda, né? Não, eu fui saber o resultado, era terça, Uhum. semana passada, eu acho. E aí eu fiquei com. Cara, você estava trabalhando tanto e durante a semana você estava soando tão cansado nas rápidas mensagens que a gente trocava, que aí eu acabei nem te procurando. Vamos lá, como é estar com o coronavírus? Tem que lembrar que o meu caso, meu exame deu positivo, mas eu sou assintomático, foi exame de rotina. Inclusive vai se tornar mais comum agora, porque chegou mais kits, né, pra fazer. E, Uhum, e vai ser prioritariamente pessoas da área da saúde fazendo os exames e pessoas com doenças graves. uhum, Eu, ainda assim, não tenho nada, não prestei nenhum sintoma. Só que eu sou uma pessoa que é transmissora, então, na saúde, eu sou muito mais perigoso que qualquer outra pessoa. uhum. E o protocolo foi me colocar em isolamento durante 14 dias. E provavelmente não acontecerá isso. Vai depender do exame que eu vou fazer de novo. E se continuar sendo positivo, aí eles vão me deixar os 14 dias Uhum. em isolamento. Então eu peço desculpas assim para você e para os seguidores do canal que já entendem como o negócio funciona, mas vamos deixar claro para o público que assim o fato de você ter o vírus não significa que você tenha sintomas, mas o fato de você não ter sintomas também não significa que você tem só uma gripezinha. Vamos discorrer um pouco sobre isso? Assim, a gente sabe que o coronavírus ele se tornou uma pandemia, não é porque ele é só uma gripezinha ou porque ele é muito letal. Não é Uhum, isso. É a habilidade que o vírus tem de ser transmissível, uhum, apesar da pessoa não ter sintomas. uhum, A maioria dos vírus, não é todos, mas a maioria dos vírus, eles são transmissíveis. O período de ocupação deles é de 3 até 14 dias, a grande maioria de todas as famílias aí. uhum, Mas só começa a ser transmissível de verdade, uma carga viral suficiente transmissível de verdade, quando tem sintomas. uhum. Ah, O então coronavírus não. quando ele. Sim, sim, sim. Quase que eu falo uma besteira aqui. Sim, uma transmissão normal, de um vírus normal, ela é desse jeito, e o coronavírus não necessariamente. Não Não. necessariamente não, né? Não, né? De Sim. fato não. É que a gente trabalha com valores diferentes. A gente Uhum, trabalha sobre carga viral. uhum, Quando a gente faz, por exemplo, um exame, a gente coloca que é reagente ou não reagente. A gente sabe quanto a pessoa está infectada pela carga viral. uhum, Tem alguns vírus que, enquanto tu não tiver sintomas, eles não têm carga viral suficiente para ser transmissível e infectar uma pessoa. Ele tem que ter uhum, uma carga viral mínima para acontecer isso. O coronavírus ele produz uma carga viral muito grande porque ele tem uma habilidade que até então a família do coronavírus não tem. Era muito particular da família dos influenza A, influenza B, H1N1, H1N3. Era mais particular desses outros vírus. O coronavírus tem é que ele consegue produzir uma carga viral muito grande, porque ele tem. Imagina que a célula tem um monte de tomadinha, uhum, várias tomadas, uhum, são chamados de receptores. uhum, O que o coronavírus faz? Ele chega na frente dessa tomadinha e ele liga. Logo, os outros vírus também fazem isso. O HIV uhum, também faz a mesma coisa. Ele entra dentro da célula e ele produz enzimas que vão obrigar a célula a produzir as suas próprias enzimas e proteínas para se replicar. uhum. O coronavírus faz uma coisa antes disso. Ele chega nessa tomadinha e, em vez dele pedir para as células já fazer as proteínas dele, ele comanda a célula para abrir outras tomadinhas. Então, um vírus infecta a célula e a célula abre outras tomadinhas, outros receptores para os outros vírus igual o coronavírus entrar na mesma célula e produzir 10, 15 milhões de vírus na mesma célula. Então, porque assim, o que eu percebo é que as pessoas tratam assim, aqui ao meu redor, eu tenho tentado me alimentar mais do mundo real do que das redes sociais que estão muito enviesadas e que nunca teve tanto robô trabalhando, assim, na minha opinião, na internet. Nem na época da eleição, eu acho que tinha tanto robô quanto agora. Mas eu vou tentar criar um modelo, um desenho, assim, na imaginação das pessoas, e eu quero que você me corrija se eu viajar demais. Porque, afinal de contas, eu sou um professor de inglês, eu não sou médico.
Nem biólogo. O vírus, ele tem essa chavezinha que você falou aí, a tomadinha, é como se fosse uma chave. Antigamente, o vírus que estava no morcego lá, ele batia na nossa tomada e não conseguia encaixar. É como se fosse uma tomada de 3 pinos numa velha, não era semelhante. Sim. Então era de morcego, assim como nós temos vírus que são de aves, e a gente tem caralhadas de frango no Brasil, só que não abre no ser humano. Aí ele abre, beleza, ele entra, ele vira uma copiadora, ele começa a fazer milhões de cópias de si. Aí quando essas cópias elas começam a cair no organismo, elas começam a infectar células vizinhas. E é por isso que chega uma hora que você tem tantas que você espirra e saem milhões. Sim. Sim. É que assim, tem todo um trajeto que o coronavírus faz. Uhum. E que também mostra a ordem de sintomas. Ele entra pelo seio nasal, por isso ele infecta as células do seio nasal, da parte das vias aéreas superiores, por isso que inflama, cria coriza, ranho, tosse, aí vai passando pela faringe, pela traqueia, aí tu sente a garganta coçar, tu começa a tossir muito mais, aí chega dentro do pulmão, no pulmão tem os broncos, tem os bronquíolos, tem os alvéolos, e o problema no pulmão, no pulmão tem um problema específico, que quando ele acumula água dentro do pulmão, não consegue respirar, é como se fosse afogado. Por isso tem um sintoma grave de falta de ar que as pessoas têm. Toda vez que tem alguma região inflamada, uma resposta imunológica padrão é o inchaço. O inchaço nada mais é do que acúmulo de água. Tu cria mais água naquele meio entre células, exatamente para afastar um pouco as células e conseguir ter mais trocas entre as células ali, entre os íons, os outros produtos ali, para passar mais volume também de anticorpos para chegar até aquela célula. Precisa de água para isso, então acumula muito mais água, por isso que incha. A resposta de inchaço é que fica menos espaço para tudo, gera dor, que tá apertando as coisas. E o problema dos tumores são esses. Não é o tumor em si, é o espaço que ele ocupa. Então, no pulmão acontece a mesma coisa. Vai infectar as células pulmonares, vai acontecer inflamação, vai acumular água, e tu vai ter a falta de ar, a pessoa precisa de atendimento, precisa de ajuda para respirar, por isso que os respiradores são importantes. E tem pessoas que nem com os respiradores conseguem, porque tá tão inflamado e tão danificado os alvéolos, que não adianta o ar estar lá, porque ele não consegue puxar. E só o ar dentro do pulmão não vai adiantar. Vai ter que fazer a respiração automática. Vai ter que ser uma máquina que vai ter que fazer isso. Vai ter que fazer as trocas gasosas para essa pessoa. Então por isso precisa de UTI para fazer isso. Então, por isso que é preocupante o coronavírus faz, porque ele causa hospitalização muito recorrente perante aos outros vírus. Então esse é o problema, não é que ele mata mais. Você não vai ver, mas assim, eu peguei entre um monte de besteira que eu posto na minha rede social, eu achei bem legal essa foto aqui, que eu vou até te mandar, eu vou colocar no Discord aqui. Que foi uma coisa que a prefeitura de Uberlândia fez. E aí ela colocou assim de forma bastante tranquila de entender, que assim, numa população de 700 mil habitantes, se 10% pegar e 5% dessas pessoas desenvolver problemas graves, você ainda vai ter mais gente do que tem UTI. E eu achei assim, esse gráficozinho aqui brilhante. Agora você imagina numa cidade de São Paulo, se 10% pegar e 5% desses 10% desenvolver esse problema, você ainda vai ter. Eu tenho outra imagem, inclusive se quer não, se você colocar quiser no vídeo. É até interessante, porque essa imagem aqui foi uma universidade que fez. E foi exatamente feita com a ideia de ser publicado na internet. E só deixa eu procurar aqui onde eu coloquei isso. Aqui. É isso aqui, ó. Que mostra por que a quarentena é importante. Ah, sim, eu vi essa imagem e ela é sensacional, cara. Sim. E exatamente por isso. E o isolamento é importante, aí tu associa essa imagem aqui primeiro, com e sem isolamento, e depois a imagem de cima, que é quando tu já não faz o efeito do isolamento. Por que é matematicamente possível tu não fazer o isolamento e todo mundo vai estar infectado uma hora? O problema é que todo mundo vai estar infectado ao mesmo tempo. Essa tua imagem, ela vai dar brecha para eu tocar no ponto que eu já queria ter tocado e nem, né? Que é assim, a importância do comportamento nas redes sociais agora também. Então não só não sair de casa,
mas assim, o comportamento nas redes sociais, porque nunca teve tanto bot replicando merda, dizendo que o problema é a China que está querendo dominar a economia, aí vai o outro e fala que o PT que não construiu o hospital, aí vai o outro e fala que é porque o carnaval, tem um monte de desinformação e a gente vai compartilhando, e chega numa hora que tudo bem, tá todo mundo lidando com o medo da maneira que pode, da maneira que sabe, mas compartilhar demais essa desinformação acaba sendo prejudicial. E eu virei o tiozão chato da internet. Quando eu pego assim uma pessoa que eu conheço, não pode ser bot, porque eu aceito um monte de gente que me adiciona, porque é da comunidade de HOTS, por exemplo. E assim, eu não saio verificando todo mundo. Eu gosto desse negócio de ter aquilo que eu posto público para todo mundo mesmo indiscriminadamente. Então eu me reservo muito da forma como eu me comporto, só posto besteira. Mas isso também me dá uma amostra do que essas pessoas estão replicando e do que a gente está tendo fluxo na internet. E as pessoas, as de verdade que eu conheço, elas compartilham sem refletir. Elas compartilham porque elas também estão com medo e porque elas querem conscientizar as pessoas que elas amam. Só que aí elas compartilham coisas que só atrapalham, que não necessariamente ajudam. Então, quando eu vejo, por exemplo, uma postagem absurda, eu vou lá e converso com a pessoa, ou eu comento. E tem gente que fica putaça, mas já tem casos de gente que depois de um pouco de paciência começa a mudar. E aí, ao invés de compartilhar desinformação, ela fica feliz com vergonha inicialmente de admitir que está errado, porque pouca gente gosta de admitir isso, mas passado esse desconforto inicial, ela começa a replicar informação boa, que acaba fazendo bem para as outras pessoas. Desculpa ter levado a conversa para outro lado. E é um pouco por isso que eu tô aqui também, porque, cara, passado muito tempo, que a gente já tem relativamente bastante tempo, a gente já tá mais de 2 semanas na quarentena, e tem gente que ficou em casa esse tempo e que não se informou da maneira que deveria, e se alimentou desses memes que circulam, assim, sabe? E desse conteúdo de ódio que é levantado contra o partido X, partido Y e, tipo, o país Z, assim. Minha preocupação, Nago, nem as pessoas que estão publicando errado sobre quarentena, isolamento, pessoas não querendo fazer esse tipo de coisa. O que me preocupa são 2 aspectos. Primeiro, que o presidente, com todo respeito, todo mundo tem, é um imbecil. Não dá pra defender. Quase, ele tá querendo fazer, praticamente um genocídio. E não tá se dando conta disso. É um crime contra a humanidade que ele vai ter que responder. Ele vai ter que responder por isso. E nos livros de história, ele será muito útil para as nossas próximas gerações, para provar para o cidadão que ele não pode ter um apego pela pessoa, ele tem que julgar as atitudes, as ações e as medidas tomadas. Mas sabe que o Átila falou, pra quem não sabe, o Átila é um biólogo especialista em virologia, com mestrado, doutorado e pós-doutorado, só com um gabarito invejável nessa área. Ele fez um Roda Viva e ele partiu do aspecto político que o mundo pós-coronavírus vai ser diferente. E eu discordo dele. Porque se o nosso mundo já passou por 2 surtos de peste negra, no século VII, no século XIV, não aprendeu, teve a volta das vacinas, 1920, não aprendeu, teve 2 guerras mundiais e não aprendeu, eu não acho que agora que vai aprender. Que tem que aonde tu tem que confiar não é no político, é em quem produz os dados e na ciência. Igual o ministro da saúde, muito bem embasado de passagem. Eu tinha alguns problemas com ele, mas ele tá se mostrando muito melhor do que ele aparentava ser. O Mandetta? Mandetta. Sim, o Mandetta. Ele disse ontem que eu confio em dados e em estudos científicos, não em política. Ele tá totalmente correto. Ele é ministro da saúde, ele é médico, ele tem que confiar em dados e ciência. O resto não importa. Não importa. Não tem que se importar. Por isso que ele não liga. E é verdade. Ele vai perder capital político ou não, ele não tá preocupado. Muita gente vai ganhar, inclusive. Mas isso aí já é outro aspecto. E é importante esse tipo de coisa ser dito publicamente, que é para as pessoas entender que é assim que deveria pensar. Mas eu não acho que as pessoas vão passar a pensar assim, não. Não acho. Não tenho essa confiança. Eu fiz voluntariado uma vez na época das ocupações das escolas, e eu estava conversando com bastante adolescentes. E nessa época foi uma das mais frustrantes assim, da minha vida, trabalhando com voluntariado, que foi quando eu percebi que eu não falava o mesmo idioma que eles e que eu não conseguia resgatá-los do ponto onde eles estavam.
E foi quando eu percebi que só com boa vontade eu não teria condições de fazer. Porque até então eu estava atuando em várias ONGs e eu achava que o meu trabalho fazia uma diferença enorme. Quando eu percebi que mesmo professor eu não conseguia ensinar o básico para aqueles adolescentes que estavam ali, que eles viviam uma realidade completamente diferente da minha, e que aquilo que eu tinha para ensinar para eles não tinha aplicação no mundo real deles, eu tive um choque de realidade que me deixou bastante negativo e bastante depressivo e pessimista em relação ao futuro. E a conclusão que eu cheguei naquela época é que, infelizmente, se eu fosse fazer algum trabalho voluntário, eu teria que fazer com crianças e não com eles. Eu, Fausto, com os recursos que eu tenho. Não digo que outras pessoas com outros recursos não conseguiriam fazer um bom trabalho com eles. Eu realmente acho que a gente precisa trabalhar na educação de base, interpretação de texto, discernimento e discussão. E agora, esse surto ele veio para mostrar o quanto é importante a ciência e o quanto é importante as humanas também. Porque quando acontece uma crise dessa, a gente tem que ser capaz de dialogar em relação a que sociedade nós queremos construir para nós. E uma pessoa forte que vem e fala, olha, vai ser desse jeito, não necessariamente ela vai ser a melhor. Ela tem muito mais probabilidade de ser a pior pessoa nesse momento. Então, que pelo menos seja um norte para que as pessoas elas comecem a perceber que não basta elas terem acesso à educação, porque se todo mundo também não tiver, essas pessoas serão vetores da desinformação, ou então elas serão ferramentas para o caos. Do fundo do coração, cara, eu me permito ter essa esperança de que as pessoas elas vão começar a entender que não basta o filho delas ir para a escola, o filho delas ser educado, que a sociedade precisa ser educada para ela conseguir direcionamento. Porque olha a desorganização que está, né, nas ruas. Enfim. E aí quando você fala que você que você não tem muita esperança e que a gente não vai aprender, eu não consigo. Eu quero achar o contrário, mas eu não consigo achar que você está errado. Eu não sei se eu tô falando isso porque eu tô tão inserido dentro da parte clínica e por ler tanto Schopenhauer que eu não tenho mais tanta esperança assim. Infelizmente eu não consigo, porque quando começa a ver que as próprias pessoas que produzem os dados, produzem as pesquisas científicas, todas elas também não estão nem preocupadas em querer mostrar isso para a população. Inclusive, eu tenho vários professores que me explicam as coisas. Não é porque é muito complexo, vocês podiam tentar fazer de uma forma mais didática. Uhum. Mas eu tenho que escutar o quê? A comunidade não tem que saber, só tem que aceitar. Não é assim que funciona. Não vai funcionar, nunca vai funcionar assim. Nunca vai funcionar assim. Aí vai ter o político que vai vir e vai tentar explicar. A pessoa vai querer entender quem pelo menos tentou explicar, ou aquele arrogante de jaleco e uma pipeta na mão, que não tá falando nada. Uhum. Não tem proximidade. Não tem aquela proximidade de pessoas acreditar nisso. Tem aquele distanciamento. É mais fácil acreditar uma pessoa que tá próxima que uma pessoa que tá longe. Sim. Então, por isso que um grande problema é da própria academia científica. O primeiro grande problema vem daí. Não dá para não culpar boa parte da academia científica por ser tão isolado nas suas torres. Mas, assim, vamos parar para pensar numa pessoa que entra numa faculdade agora e ela decide que ela vai ser pesquisadora. 5, 10 anos atrás, para mim, o perfil do pesquisador, porque eu morei muito tempo ali do lado da USP, e assim, o que um pesquisador queria? Ele queria se dedicar à ciência porque ele tinha paixão pelo conhecimento. Só que aí quando ele pensava em viabilidade da vida dele, ele falava, cara, eu vou ter que me esforçar para ter uma bolsa de pesquisador, bolsas que estavam sendo depredadas. Quando ele entra no meio acadêmico, ele vai debater com pares que estão mais ou menos no nível dele, e a guerra de ego é enorme, porque afinal de contas as pessoas estão competindo uma quantidade muito pequena de bolsas disponíveis. Então, da mesma forma como aqui no BDO, assim, você pega uns 3 e tem PEN e a sua carreira não termina porque tem um amiguinho que tem 4 e você precisa chegar nele, os acadêmicos, não importa quanto de conhecimento eles acumulem, eles estão competindo com seus pares por posições em centros de pesquisa no exterior ou em bolsas aqui no nosso país. Isso fazia com que eles se fechassem dentro do meio deles e pouca gente quisesse fazer conteúdo para quem acabou de chegar no BDO, ou seja, pouco conteúdo para quem é de fora da academia científica, porque eles estão perdendo tempo nisso. E eu acho que agora essa pandemia ela dá a oportunidade das pessoas perceberem que elas podem querer ser o Átila, por exemplo. Já pensou? Tipo, você querer ser centro de você estudar não porque você quer garantir uma bolsa ou um trabalho de pesquisador no exterior, mas porque você quer ser referência de conhecimento no seu país, porque ele começou a valorizar isso. Pode ser, assim, uma utopia muito grande minha, mas... Pode acontecer em outro aspecto também, que às vezes me dá a impressão que isso é um bom sinal, que são pessoas que produzem ciência ter mais visibilidade. Uhum. Mais visibilidade gera retorno financeiro, uhum. que gera satisfação. Uhum.
Então o que acontece? As pessoas também têm que procurar esses criadores de conteúdo e elas têm que, de alguma forma, responder, dando visualização, doação, qualquer coisa que seja, depende de quem tá falando. E eles vendo que tem essa resposta, eles vão se interessar mais em pesquisar o dado publicado e como ele vai explicar esse dado publicado para quem não entende. Também tem que ter estímulo, não acha? E, claro, nos últimos 5 anos agora é muito mais comum eu ver canais de pesquisa, mas eu vejo que os canais de pesquisas que inclusive são excelentes didáticos, por exemplo, da área da farmacologia tem o Mundo Ciências da Vida, que explica, ele tem um vídeo que explica a parte técnica para quem está dentro da universidade, e ele tem outro vídeo que explica a parte simples para quem não tá, só por curiosidade. Cara, é um trabalho imenso que ele tem para fazer isso. Ele tem 2.000 inscritos. O trabalho que ele faz ali me dá inveja da habilidade que ele tem. E é isso que eu penso assim, talvez agora, nesse nosso coronavírus, uma pandemia, as pessoas se interessem mais. Mas eu tenho a mesma impressão que se interessam agora, daqui a um ano vai acontecer. Eu tenho essa impressão. Da mesma forma como até as eleições, tinha muita gente estudando muito sobre política e aprendendo bastante. E aí depois que passaram as eleições, assim, deu uma esfriada nesse interesse. Como se a política ela só se fizesse no momento da eleição. E eu acho que isso foi uma tática também, né? A gente luta pelo nosso país na hora de votar, eu acho isso uma desonestidade, cara. Porque nas nossas eleições a gente não tem opção, e a política ela não se faz na hora de votar. Depois que você vota e o seu representante está lá, a política se faz colocando pressão em cima dele. Então as pessoas elas compartilham nas redes sociais o que elas queriam que o Bolsonaro fosse, mas elas não encurralam ele no canto e falam: escuta, toma uma atitude decente aí. Eu acho que está faltando mais um confrontamento direto com as pessoas tendo esperança de que a pressão delas pode se reverter uma mudança de comportamento dos representantes dela. Enfim, outra viajar. Deixa eu cortar, eu sei que eu estou pensando muito rápido, mas me fala um pouco dos hospitais como estão, porque é importante assim, que o pessoal tenha a oportunidade de escutar de um médico como que está o ambiente de trabalho dele, o que ele sabe sobre isso. Como que está o hospital? Tudo bem que você está afastado, mas como que está lá? Então, dentro do hospital também está tendo algumas medidas de distanciamento. Um pronto-socorro deve ter uma sala ali com 30 metros quadrados mais ou menos. Não dá para entrar todo mundo ao mesmo tempo, nem sentava um do ladinho do outro. Então tá entrando pessoas em fila e os seguranças estão colocando em fila pessoas de 1 metro de distância. Só que antes quando tinha 50 pessoas todos os dias em cada turno, tá tendo 600 agora. Então são pessoas, tá dobrando a fila 2 quadras pessoas. Caraca. Mesmo que não tenham nada. Mesmo que não tenham nada e seja uma consulta rápida de 5 minutos, 5 minutos 600 vezes. E estruturalmente não dá para atender. Mesmo que tu tenha 15 médicos, 15 médicos não vão conseguir atender juntos. Não tem estrutura para isso. Então estão colocando 4 ali, no hospital que eu tô no caso, né? Se revezando entre 4 ali. Alguns fazem alguns atendimentos mais na porta ali mesmo para ser mais rápido. Os postinhos estão sobrecarregados também. Por isso que eu tô falando de 600 pessoas no hospital, né? Não tá nem lembrando de postinho de saúde. E UPA. Tá mais estupido ainda. E por isso que São Paulo vive um caos tão grande, inclusive. Porque é o lugar com a maior densidade demográfica do Brasil. O lugar mais político do Brasil também. Mesmo sendo um país com uma estrutura. Você consegue me dar um perfil, assim, médio das pessoas que estão na fila? Tem muita gente que está indo porque está apavorado, ou a grande maioria das pessoas sabe que não é um lugar bom para si nesse momento? Então, a maioria das pessoas que tem no hospital é entre os seus 35 e 75 anos. A maioria delas é para tirar dúvidas. Maioria. E as que estão com suspeita de alguma coisa, que estão com coriza ou com a tosse, qualquer que seja, estão indo também. Só que essas pessoas que estão com algum sintoma, mesmo que tu descarte elas ou peça para elas fazerem o exame e recomende o isolamento, é comum que elas voltam de novo, porque elas não acreditam. Para ter certeza que está tudo bem. Certeza. E essas voltas e revoltas e voltas de novo faz com que elas em algum momento elas são contaminadas. Eu já atendi uma mesma pessoa 3 vezes no mesmo dia. De tão desesperada, de tão em pânico que ela tá. Exatamente.
Aham. E eu tenho a impressão que as pessoas não estão sabendo aonde acreditar. Porque a TV fala uma coisa, aí o presidente fala outra, aí o ministro da saúde fala outra, aí chega no hospital é outra. As pessoas ficam confusas. Não tem uma linha de raciocínio lógica para todo mundo. Aí ela vai na internet tem 1.500 teorias diferentes, procura as coisas pela metade e vira essa bagunça também. Os hospitais estão sobrecarregados, não tem teste para todo mundo, não dá para todo mundo, estão limitando o teste por dia, inclusive. Tem muitas pessoas da área que estão infectadas, também tem outras pessoas também. E os estados que estão, assim, até eu acho que o Rio Grande do Sul até que tá lidando bem com isso. Eu moro no Rio Grande do Sul, tá lidando até que relativamente bem com isso. O maior problema não é somente a questão sanitária. É questão política de as empresas, as agências de comércio pressionando prefeituras, e as prefeituras pressionam o secretário pressiona os hospitais e universidades para ter respostas rápidas e querendo as coisas para ontem. E essas coisas não funcionam para ontem. Não dá para fazer um exame que demora 6 horas para fazer, ele dura 2, porque tu quer. Não dá, não funciona assim. Não dá para atender 800 pessoas por dia no hospital, não dá. E aí quem trabalha na saúde tá sobrecarregado, porque tem muita gente sobrecarregada que estão enchendo o saco o tempo inteiro. Por questão política. Então, você tem, sim, os interesses gerando políticas. O próprio Bolsonaro, esse negacionismo, além de ser bom para trazer conforto para quem tem tanto medo que prefere fingir que nada está acontecendo, mas ele fez isso para, no caso da gente conseguir sair bem disso comparado com o resto do mundo, ele poder argumentar que, na verdade, ele sempre quis que a gente minimizasse o problema desde o começo, e aí joga a conta nos governadores, né? É que eu tô tão saturado desse assunto que eu não quero nem falar sobre isso, mas você vê que você tem empresas que adequam os discursos, e você tem até aqueles acadêmicos vendidos. Tem aquele Marcos Feliciano lá, que é um cara que na minha cabeça nada me tira, que ele é patrocinado para dizer que assim, as emissões da indústria e dos automóveis não causam mal nenhum à natureza. Agora aconteceu, ele não é o primeiro, não vai ser o último. Não vai ser o primeiro, não é o último. Tem gente com exatamente a mesma cartilha antes dele. Parece que o cara se aposentou e ele substituiu aquele que estava antes dele lá. E agora a gente tem muitos acadêmicos que vêm de forma bastante conveniente, dizendo exatamente aquilo que as pessoas precisam e querem ouvir para terem conforto imediato. Que isso daí não é nada, isso daí, tipo, no fim vai passar. Então você tem caras que têm diplomas, que ocupam boas posições, mas que eu acredito que se viesse uma grande indústria e jogasse uns 10 milhões, uns 15 milhões na mesa e falasse, você não quer tirar uma conclusão diferente da sua pesquisa? Infelizmente, assim, a gente não pode garantir que não exista um profissional que olhe para esse montante e fale, realmente, eu acho que tem que ir todo mundo para a rua aí mesmo, porque no fim todo mundo vai pegar, e aí banca aquele prefeito lá, aquele senhor que dá uma vontade de abraçar ele. Vocês têm que entender que no fim todo mundo vai pegar isso daí, e alguns vão morrer. Mas sabe que essa parte de ter pesquisadores não tô falando que ele foi comprado, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não, assim, falando sobre pesquisadores que são comprados, isso sempre aconteceu. O caso mais famoso é sobre exatamente da indústria do cigarro. O mais famoso de todos. Ali, hoje em dia as pessoas olham aquilo ali e dá risada. Porque é tão descarado, dá vontade de rir. Mas na época não era. Aí que tá, na época não tinha essa impressão. O cara sobre as vacinas, inclusive, esse negócio da vacinação do autismo, foi uma confusão que nem foi isso que o pesquisador queria dizer, entender errado o que ele queria dizer. O objetivo dele era dizer que aquela vacina daquela outra indústria causa autismo, mas não a dele. Não, ele não vendeu a dele, não vendeu a outra, porque todo mundo achou que toda vacina causava autismo. Sim. Se meteu o pé pelas mãos ali, errou tudo. As pessoas continuam com isso na cabeça até hoje, menos na continua até hoje. Então são esses pequenos erros que causam muitos problemas. Mas é exatamente por esse motivo, e pelo motivo do egoísmo, que nunca na ciência vai acontecer de ser escondido, por exemplo, a cura de uma medicação, que tá todo mundo dizendo que a hidrocloroquina causa a cura instantânea dos pacientes, não sei o que. Não é bem assim, não deu tempo para saber essas coisas ainda. É muito cedo pra dizer qualquer coisa. Não tô dizendo que não cura, mas não tô dizendo que cura. Não teve os dados para eu ver. Então não adianta eu dizer as coisas que eu acredito. Eu preciso ver dados científicos, preciso ver qual tipo de dado científico é, porque são várias formas de fazer pesquisa que existe.
tem vários parâmetros diferentes, tem que comparar parâmetros de vários pesquisadores ao mesmo tempo para saber como é que funcionam as coisas. Por isso que não vai ter uma cura escondida, ou não vai ter uma doença causada sem alguém saber, por exemplo, a arma biológica da China. Isso é impossível, porque é o próprio egoísmo do próprio pesquisador em querer provar que o outro tá errado. Uhum. E tu acha mesmo que se descobrisse uma cura ontem para coronavírus, o pesquisador que descobriu, ele ia vender a glória do resto de todos os tempos da humanidade, esse é o cara que descobriu, ou porque um pouco de dinheiro deu pra ele? Uhum. Nunca aconteceu o contrário. Nunca aconteceu do pesquisador esconder a cura de alguma coisa porque ele foi comprado. Porque ele foi comprado. Sempre o ego de ser lembrado da história inteira é muito maior. Cara, eu vejo que, assim, quando você me fala de como estão os hospitais, aí eu percebo que está na hora de como sociedade, assim, a gente tirar um pouco, perder menos tempo falando do Bolsonaro, porque o Bolsonaro ele não é digno do nosso tempo, o comportamento dele não é digno do nosso tempo. Perder menos tempo com esse debate e tentar ao máximo conscientizar a pessoa que está perto de você, que é meio que eu tento fazer nesse canal. Talvez eu não esteja convencendo da melhor forma possível por não pesquisar, mas eu tento falar de maneira mais honesta possível as coisas mais básicas que eu percebo, que eu olho na rua e vejo que as pessoas não entenderam. Ontem eu fui no supermercado e, assim, você vê as pessoas passando álcool gel e, tipo, usando máscaras e tirando a máscara para poder falar alguma coisa pro outro. E assim, significa que de tudo que foi explicado, de todo o trabalho que o Ministério da Saúde teve, que todo mundo teve de explicar o problema até agora a pessoa não entendeu e ela está lidando com o vírus na base da fé. Porque aí ela acha que é o álcool gel que salva, que é a máscara que salva, quando na verdade ela não entendeu que é naquele momento em que a pessoa está falando próximo a ela, que a pessoa não precisa espirrar na cara dela, que simplesmente por falar ali muito perto ela pode absorver, então ela se expõe a um enorme risco. Mas aí tudo bem, porque você trabalha comigo, você é uma pessoa tão legal, qual o problema de eu falar de rosto colado com você? Como se o vírus ele escolhesse as pessoas ruins. Mas isso é o que não me é a parte que não me preocupa muito. A parte que me preocupa é o quê? É quando exatamente o modelo social que a gente vive, é o que tem mais força, é o quê? O Estado. Se o Estado não acredita naquilo, aí mesmo que vira Várzea, vira Itália e Espanha ali, que acreditaram no negócio. Agora, se as pessoas têm esse hábito, fazendo errado, é normal, a comunidade vai fazer isso, a grande maioria das pessoas farão isso. Só que se tu tem um Estado que tem a força para conseguir que a maioria das pessoas pelo menos façam o mínimo, que é usar pelo menos a máscara de vez em quando, pelo menos usar o álcool gel de vez em quando, e conseguir isolar pelo menos um pedaço, sei lá, um terço da população que seja, já é o suficiente para mitigar milhões de vidas perdidas. Só naquele mínimo, entendeu? O meu problema tá quando o único lugar que tem força suficiente para fazer alguma coisa não faz. Não é o Mariozinho da esquina que esqueceu de usar a máscara que vai matar metade do Brasil. São políticas É o político que diz que isso aí é só uma gripe. Esse é o problema. Quando eu vejo... Esses dias eu me peguei bastante reflexivo, assim, como que o Bolsonaro ele teve essa coragem e como que o Crivella lá, ele teve coragem de trucar, sabe? De gritar 6. E falar, tá bom, então, é a ordem do presidente, então vai todo mundo pra rua. E aí o Mandetta, ele respondeu isso numa live de alguns dias atrás, não lembro agora exatamente quando foi. E aí o Mandetta, ele falou na live, né? Ele falou, olha, eu quero parabenizar as lideranças da comunidade do Rio de Janeiro, porque eles aqui estão garantindo que o dano não seja maior. Então, quando você fala lideranças das comunidades do Rio de Janeiro, você está falando do traficante. O cara não usou a palavra, mas ele está querendo usar a palavra traficante. E sim, os líderes do morro, eles estão impondo a quarentena para as pessoas, o que faz com que o Bolsonaro não tenha que carregar esse peso e faz também com que o outro lá, o Crivella, né, não tenha que carregar esse peso. Então, assim, me faz pensar que eles só correram o risco porque eles sabiam que o negócio não ia se perder completamente lá. E aí, mais uma vez, eles colocaram a imagem política deles a ser acima do bem-estar das pessoas e da segurança das pessoas. Mas tu consegue ver como é confortável com o Bolsonaro em certas situações, como ele deu sorte em alguns aspectos? Quer ver só uma coisa? Por acaso, ele pegou o azar de ter tido no governo dele uma pandemia
Sim. Fazia um século que não acontecia. Sim. Porém, todos os estados, os principais estados, por exemplo, Rio Grande do Sul, São Paulo, mesmo São Paulo está cometendo alguns erros brutais, inclusive na questão humanitária. Não era para ser desse jeito. Mesmo sendo o lugar mais crítico, tem que ter certa frieza e o Dória está errando alguns pontos. Mas mesmo assim, ele está fazendo alguma coisa. Eles estão fazendo alguma coisa porque eles sabem, eles têm a certeza, porque eles têm consciência que se eles não fizerem nada, vai ter 50, 80 mil mortos nos estados que eles estão liderando. E eles vão ser cobrados. Eles vão ser cobrados, porque é o que está acontecendo na Itália e na Espanha. O Kosovo lá, que é um país mais perto dos países nórdicos ali, acho que é no leste europeu, o governo caiu. Exatamente porque eles tinham a ideia que não vamos isolar, vamos fazer só o necessário, o mínimo. Começou a morrer gente, caiu o governo. Como que tu vai conseguir lidar com isso se tu é ocupado? Tem uma questão da pessoa que tem um posto de liderança, ele tem o bônus de ser um líder e tem o ônus de ser ocupado. E às vezes o ônus de ser ocupado é muito pesado. Vamos lembrando que a Itália passou por uma mudança de governo, até porque são parlamentarismo, tinha o Salvini antes que era um louco, e agora tá com outra liderança que é mais neutra. Só que ainda não passou a crise na Itália. Daqui uns meses o governo da Itália vai ser cobrado, vai ser culpado, e isso vai ser um problema imenso, e é muito provável que o governo não fique mesmo, e tenha uma reeleição de novo. Então, pode não aparecer aqui no Brasil esse tipo de coisa, pode ser uma coisa que eu tô chutando, pode ser uma coisa em exagero, mas as pessoas deveriam comparar, sair um pouco dos dados da ciência e olhar um pouquinho mais notícia política dos outros países que estão em crise. O Donald Trump tá com as calças na mão. Olha o discurso que ele tá tendo agora, essa semana, porque ele tinha em fevereiro. Olha a diferença. O Bolsonaro não mudou o discurso ainda. Então, eu gosto de dizer que o Brasil ele sofre um relacionamento abusivo, né? Que a gente escuta as meninas aí reclamando que assim, o cara abusa, e depois ele fala que ele não falou aquilo. Então o cara vai, ele tuita um negócio ridículo, aí depois ele deleta, e aí, porque ele deleta parece que ele nunca falou antes, e aí ele vai adequando o discurso ao interesse no momento. Só que ainda assim, eu acho que a gente se engana quando a gente acha que a política ela deve ser feita no sentido de tirar o presidente. Eu acho que nem precisava tirar. Agora precisava ter uma intervenção no sentido de saber exatamente qual tem que ser a palavra dele. Isso acontece muito nas empresas do Japão, eu não vejo acontecendo aqui no Brasil. A gente tem uma cultura meio diferente de que o dono manda e que quem tem juízo obedece. Por quê? Porque os empregos são escassos e o cara pode te mandar embora. No Japão, quando quando um chateau ele toma decisões que colocam em risco o bem-estar e a segurança dos outros, ele é meio que interditado, mas ele não perde o posto. Ele começa a sofrer essa impressão de uma comissão de pessoas de bom senso que falam, não, você não pode agir dessa forma, você tem que agir de outra forma, porque senão ninguém vai trabalhar. E assim, aqui a gente precisava conseguir se organizar, mas aí é que a gente colhe os frutos da nossa falta de educação, de base acadêmica, de um mínimo de senso crítico para que a gente consiga dialogar. E a gente não consegue dialogar para saber o que é o melhor para que a gente possa pressioná-lo para que essas medidas sejam tomadas. A gente não sabe. Assim, eu vejo posts atrás de posts falando que o problema do Brasil é Rede Globo. Sabe como a Rede Globo era o problema na ditadura militar? Sim. Era o problema antes da ditadura militar, era o problema no Lula, o problema agora no Bolsonaro. Sim. Eles podem ter o defeito que eles quiserem, mas eles são os problemas para todo mundo. Sim. É sempre o bode expiatório, porque a nossa imprensa, ela foi meio que, na minha cabeça conspiracionista, projetada, porque ela sempre gerou uma indignação que te coloca numa situação de imobilidade. Quando eu penso no nosso humor, assim, o deputado da Praça Nossa, aquela escolinha do professor Raimundo, desde os primórdios, a política é retratada com humor, com ódio, mas sempre levando todo mundo a um pensamento de conformismo, de no fim todo mundo é burro e não tem o que fazer. E assim, usar a Globo de bode expiatório é engraçado, mas é um assunto que toma tanto tempo que eu acho que nem vale a pena enquanto a gente está falando de saúde aqui.
É, tá, por último, eu quero compartilhar assim algumas coisas que eu tô tendo oportunidade de ter contato, que é assim, o quanto tem de empresas tentando mostrar pro governo o que eles têm para oferecer. Então, eu pensei de várias formas como eu poderia abordar esse tema sem ser antiético, sem romper com o compliance, sem prejudicar ninguém. Mas, assim, o quanto tem empresas no mercado oferecendo ao governo soluções. E compartilhar, assim, algumas coisas que estão sendo apresentadas para o governo. Se está sendo apresentado para o governo, é porque é o governo que está encomendando essas apresentações e ele tem interesse em consumir isso. Essa semana eu tive a oportunidade de ver uma plataforma super simples de um aplicativo de telesaúde. Eu não sei se você escutou alguma coisa a respeito sobre isso, isso tem sido debatido. E, cara, eu achei brilhante, assim, eu saí até meio emocionado, sabe? Pela segunda vez, na segunda apresentação que eu vi a respeito disso, não sobre a telesaúde, mas dessas empresas que estão oferecendo serviço para o governo. Os caras, eles têm uma plataforma em que você baixa o aplicativo, você coloca lá os seus dados e faz a tua ficha. Antes de aparecer gente falando que é uma coisa exclusiva, se você não tiver um smartphone, você pode fazer isso numa UBS perto da sua casa e pegar o aparelho deles. Uma vez que você faz isso, da sua casa, você pode dizer que você quer uma consulta. E aí você escolhe se você quer se consultar com o seu médico, se você tem preferência, e aí você não se importa de esperar. E aí uma consulta vai ser agendada pelo próprio aplicativo ou por alguém que o administre. Ou então se você quer atendimento imediato, porque você tem um problema que você quer que seja resolvido logo. E aí, dependendo das respostas que você coloca, médicos em todo o país eles vão te atender, de acordo com a complexidade daquilo que você tem naquela hora. E aí, se o seu caso ele é muito complexo, que não pode ser resolvido por um interno, por alguma coisa mais básica, aí você vai sendo escalonado para médicos mais especializados naquele assunto que você tem. E tudo pela tela do aplicativo. Essa tela, ela traz uma proximidade, porque o paciente ele gosta de ter um tratamento mais humanizado com um médico em que ele confie, né? Que ele possa provar que ele está sendo atendido ali de forma personalizada. E aí, no caso de corona, você já vai ser encaminhado para hospitais que vão ser categorizados em 5 níveis. Então, se você for um nível 5, você vai para um hospital, provavelmente, por exemplo, aquele pavilhão da AMB, sei lá, estou especulando aqui, mas você vai para um hospital onde você tem uma equipe médica imunizada já por GTP, por estar sendo retornada, que seria o teu caso, por exemplo, né? Trabalhando com pessoas com casos confirmados, tratando as pessoas ali naquele ponto. Para quê? Para evitar a contaminação na UBS ali perto da casa da pessoa. O que você pensa sobre essas abordagens? A empresa ela falou que ela consegue deixar isso viável e funcional assim, em coisa de 3 semanas, cara, é impressionante. Isso eventualmente não é agora por causa do coronavírus que agora tem a urgência por informação mais rápida e diluir a quantidade de pessoas no mesmo lugar ao mesmo tempo. Uhum. Então a tecnologia tem que evoluir para isso sozinha. Uhum. Conforme tem as pandemias entram, tem que ser forçado essas coisas a acontecer. Uhum. Esse tipo de coisa é importante. Alguns países mais de ponta de linha, por exemplo, como sempre citado, a Coreia do Sul e o Japão, já tem algumas coisas parecidas com isso. Uhum. Até o Reino Unido já tem alguns sistemas online que, por exemplo, conseguir algumas receitas médicas sem tu precisar ir lá no pronto-socorro, lá no posto de atendimento, entrar na fila e acumular tempo gasto ali e até ser exposto por outras coisas dentro de um hospital, porque o hospital também é uma fonte de infecção para várias coisas. Então, te economiza muito tempo para a pessoa, te é muito mais confortável e diminui tempo para quem está atendendo. É muito mais fácil tu ver o histórico da pessoa, porque tem um registro, tu sabe que ela tem aquele problema, e tu só dá uma receita gastando 30 segundos. Uhum. Então, esse tipo de coisa já acontece. E tu fazer um filtro usando aplicativos foi exatamente a ideia que deu tanto sucesso na Coreia do Sul, que deu a guinada dele ser o segundo país o segundo país de epicentro, para se tornar o país com maior taxa de cura e maior taxa de testes, maior taxa de tudo. E todos os padrões e pesquisas serem gerados lá primeiro. Foi exatamente usando a tecnologia para isso. E começou com a ideia de um aplicativo que foi encomendado pela prefeitura de Seoul, que é a capital. Foi encomendado por eles e eles usaram esse aplicativo
que economizou tempo, dinheiro foi economizado também, o pessoal não lembra disso, o dinheiro foi economizado, e tornou muito mais prático das pessoas, porque as pessoas vê que, sou atingido, então eu tenho certeza que eu posso ser atingido, então eu vou ir porque eu tenho certeza. As pessoas estão indo no hospital, 50% das pessoas que estão no hospital estão indo por dúvida. Não é por ter doença, ou por suspeitar que tem doença, por dúvida. Então tem o aplicativo que te reduz a dúvida, tu reduz, então, no mínimo metade dessas pessoas que tá ali. Muito mais confortável e diminui muito a transmissão sem elas perceberem. Sim. Então por isso que esses aplicativos, essas soluções, não é porque o Brasil é um país imenso que significa que não vai dar certo. Tu pode usar coisas locais. Muito pelo contrário, esses aplicativos eles podem atingir aquela cidadezinha lá longínqua e se a complexidade pedir, ele pode ser atendido pelo maior especialista do país nisso. Porque basta que ele esteja disponível e ela também, como a gente está aqui agora, cada um na sua casa. Sensacional, cara. Sensacional. E assim, é uma coisa que vai servir tanto para a rede pública quanto privada e que vai ficar como legado, né? Que tipo, depois por onde isso vai ficar. Né? Eu não acho que a Coreia do Sul vai largar isso só porque acabou a pandemia. Eu acho que eles vão adotar isso para algumas situações deles lá. E porque eles viram que economiza muito dinheiro, muito tempo. Né? Se por um lado expõe um pouco a pessoa, numa plataforma lá você tem acesso à ficha, então você chega num médico novo e aí você vê por todos os diagnósticos que foram dados, então você sabe com quem que aquela pessoa andou se tratando, conversando, o médico ele já tem aquela ficha. Então, se por um lado você abre mão de determinada privacidade, por outro lado você perde muito menos tempo. Porque o conhecimento que o médico absorve é muito mais rápido do que até te entrevistar, por exemplo. Eu acho que esse tipo de privacidade que a pessoa perde é basicamente irrelevante perto da praticidade que ela vai ganhar. Sim. Porque o histórico já teria igual, só que teria lá no hospital, o médico está tendo no celular sobre aquele paciente. Ele ia ter de qualquer jeito. E por isso que eu acho que essa perda de privacidade é irrelevante. E outra coisa, as pessoas têm que colocar na cabeça uma coisa. Duas, na realidade. Que você tá indo no médico para não dizer a verdade, boa possibilidade de chance que tu vai morrer e não vai ter com quem culpar, porque morto não coloca culpa nos outros. E a segunda coisa, é muito possível que se tu tá tentando mentir pro teu médico, ele percebeu que tu tá mentindo. Porque tem certas coisas que não dá pra mentir. Não dá pra mentir que uma pessoa, por exemplo, a menina foi a primeira vez fazer o exame ginecológico e disse que não fez sexo. Não dá pra mentir, desculpa. Não dá. Não tem coisa que não dá, sabe? É fácil de perceber. Eu dei um exemplo só, mas tem outros. Então, é um exemplo acessível, né? Não tem porquê, tá te prejudicando. Então aquela privacidade que tu tá cedendo sobre as doenças que tu tem, tudo bem. Muitas pessoas sentem que essas doenças são muito íntimas, por exemplo, uma pessoa com HIV. Mas tu tem que ter consciência que naquele aplicativo é o médico que tá mexendo, não é teu vizinho. Teu vizinho não vai ficar sabendo que tu tem um aplicativo porque tu tá com HIV. Tu tem um aplicativo porque tem pressão alta. Sim. Não é necessariamente. Porque a área de acesso do profissional de saúde é completamente diferente da área de acesso do usuário, que só entra quem é cadastrado com os seus devidos códigos. É a mesma coisa que internet banking. Mesma coisa. Sim. Todo mundo sabe que tu tem, mas não sabe pra que tu usa. Porque só mostrar pros outros. Né? Sim. A ideia é mesmo. Cara, que legal. Por último, eu queria tratar um assunto que eu queria muito falar com o Victor, mas eu não estou encontrando ele, porque ele trabalha com área com exportação e importação. Mas a polêmica dos materiais não entregues pela China. Você ficou sabendo, você chegou a formar uma opinião a respeito daquilo? Não é da sua especialidade? Isso era óbvio que ia acontecer, porque a gente vive num mundo que quem paga mais ganha. Evidentemente ia acontecer esse tipo de coisa. Não vou julgar e dizer que eles estão errados, porque eles estão matando pessoas, porque eles não estão. Eles estão oferecendo para quem pagou mais no lugar que precisa também. E de coisa ia acontecer, é padrão que vai acontecer. Não sei porque tá todo mundo achando isso muito impressionante. Eu acho que o Brasil deveria aprender com isso e, em vez de fazer as coisas no desespero e comprar dos outros pronto, podia começar a pensar em como fazer aqui. Sim. Não é outra coisa impossível, sabe? Outra coisa que vai ser bastante importante vai ser a conscientização da importância de você ter uma indústria que garanta até a nossa soberania, né? Porque, assim,
Hoje você pode arrumar uma briga com a China, só que depois você não compra máscara mais. E por quê? Porque a máscara deles é barata em relação àquela que a gente produz aqui. Então ninguém produz aqui. Planta soja porque sabe que vende. Mas assim, ninguém junta com os vizinhos e fala assim, vamos abrir uma fábrica de máscara? E assim como não abre fábrica de nada. Você não se junta o pessoal da guild e fala, em vez de jogar esse mês, vamos abrir uma fábrica de brinquedo? Você não faz isso porque você não consegue chegar no preço mais barato do que a China. E talvez agora a gente decida, duvido muito, mas talvez a gente agora pelo menos entenda a importância de talvez consumir menos, mas consumir uma produção local. Sobre a questão de indústria aqui, a gente tem que ver que nos últimos 15 anos, não uns 20 já, que as bolsas de ensino, da CAP, CNPq, bolsa de dedicação, qualquer outras coisas que são para a área da ciência, estão reclamando agora que não tem álcool gel, não tem máscara, não tem kit, não tem reagente, não tem nada desse tipo de coisa. As pessoas têm que começar a culpar as pessoas que têm culpa nisso, que é quem administra o dinheiro, que é político. As bolsas estão sendo cortadas desde a era do Fernando Cardoso. Desde lá. Tudo bem. Agora que as pessoas têm acesso à internet e mais dados, estão cobrando o Bolsonaro muito mais. Com razão, deve continuar cobrando. Mas os outros fizeram as coisas, inclusive a Dilma fez muito pior, muito mais em quantidade. Cara, e ninguém lembrou. Agora tá o reflexo aqui, entendeu? Os kits, por exemplo, alguns kits de medicação, alguns kits de conta-provas que eram feitos aqui, pararam de ser feitos aqui porque fecharam laboratórios de faculdades, porque não queriam pagar bolsas. As bolsas fecharam, o laboratório fechou junto, porque não tem quem fazer, comprar de fora, porque comprar de fora é mais barato. Sim. Pois é, e quando acontece problemas agora, o que temos? Escassez. Sabe o que é engraçado? As práticas não condizem com o discurso. Então chega o PT e fala assim, a gente vai lutar pelo povo, vai lutar pela educação, vai lutar pelo direito de trabalhar. Aí eles pegam todas as riquezas e direcionam todas as políticas direcionam todo o enriquecimento dos bancos. E sobram migalhas e eles distribuem e capitalizam em cima disso. Mas continuam com aquela retórica de que a gente quer pelo povo, quer pelo povo, quer pelo povo. Para você ganhar desse discurso, que já vinha viciado há muito tempo, você tinha que vir com um discurso diferente. Né? Então, se a situação ela tá falando que tem que ter faculdade de filosofia, que você tem que pensar nas humanas, um discurso que não corresponde com a realidade, você tem que atacar esse discurso. E aí o Bolsonaro ele ganhou o quê? Fazendo as pessoas, convencendo o gado a ser contra a faculdade, contra a filosofia, contra a ciência. Por quê? Porque precisa trabalhar, precisa... cara, olha o momento em que o cara aplica esse discurso, no momento em que vem uma pandemia e que derruba absolutamente todos os argumentos que ele usou para vencer uma eleição. E ainda assim, as práticas também continuam não tendo nada a ver com o discurso, porque embora o discurso seja a prática é completamente diferente, né? Embora ele negue, as medidas ainda bem estão sendo tomadas na medida do possível para combater o problema. Bom, enfim, o que eu queria completar, o que eu queria trazer o Vitor aqui para dizer é que no fim não é o governo, não é o presidente que vai vender a máscara, é o cara que tem a fábrica de máscara. Porque assim, você tem toda a lei de importação e exportação, mas no fim é cada empresa que negocia o que vende para quem. São pessoas que vendem isso. E aí, nesse momento em que as pessoas tentam encontrar um culpado e querem alguém para xingar, e que o governo ele quer tirar o foco de si e colocar a culpa no outro, vai um Zé Mané, filho do presidente, e fala que a culpa é da China, dessa desgraça toda. E o que você faz? Você dá munição para esses empresários terem argumento para não honrar a palavra que eles têm com você. Não estou dizendo que foi isso que aconteceu, mas também quem trabalha na área de importação e exportação sabe que isso não só é possível, como acontece o tempo todo. É uma pessoa vender o negócio para você, receber o dinheiro e depois devolver o dinheiro e falar não tenho mais porque eu vendi para os Estados Unidos, e aí você querer engrossar e falar, porra, que moral, né? Olha a sua prática como pessoa, como profissional, olha a atitude que você tem. E aí chega esse empresário e fala assim, eu tenho mesmo, vocês não falam aí que eu como o cachorro que eu estou infectando o mundo? E aí você não poder contra-argumentar porque o cara tem provas de que o filho do seu presidente diz isso. E que as pessoas vão em massa na internet validar a fala desse cara. Então, hoje, quando eu vejo uma barbaridade sendo levantada contra a China, eu vou lá e converso com a pessoa. Eu falo, você não ganha absolutamente nada com isso. Primeiro porque não é verdade.
E segundo, porque a gente tem muito a perder, porque a gente está muito conectado e porque os tradutores estão muito bons. Não é que eu vou postar uma frase de ódio contra a China e aí a China vai começar a boicotar o Brasil, não é isso. Mas é que quanto mais volume desse tipo de manifestação de ódio a gente tem, mais munição eles têm para usar no momento que for conveniente para usar. Tu sabe que as pessoas têm que agradecer muito mais a quem é curioso e quem é criador de conteúdo na internet, mesmo não tendo uma especialização focada nessa área, por abrir espaço para conteúdo. Por exemplo, que o Roda Viva faz, por exemplo, eu estou dizendo do Roda Viva, mas no teu caso, que tu abre teu canal para pessoas que são de certas áreas específicas darem a sua visão mais técnica, as pessoas têm que agradecer, não é a pessoa que está dando a visão técnica, quem está disponibilizando o canal que tem a visibilidade. Então toda vez que tu corrige uma pessoa no Facebook, por algum comentário, o trabalho que tu está fazendo é muito mais importante, ou tão mais importante, quando a pessoa que está pesquisando no laboratório, porque tu está levando consciência para aquelas pessoas, porque o pesquisador está ocupado fazendo uma coisa e tu está sabendo que tu está fazendo aquilo, tu está pesquisando sobre a parte de como comunicar para chegar na pessoa que não fez nenhum dos dois. Sim. Isso é muito importante. Então as pessoas aí deveriam agradecer para ti, fazendo esse trabalho, disponibilizando seu tempo para ajudar as pessoas que não foram pesquisar e que tem um canal mais direto para ter informações mais rápidas com uma certa veracidade. Porque eu vou ser sincero, assim, é a questão da minha personalidade. Eu entendo que eu sou egoísta e errado nisso, mas eu não tenho paciência nenhuma para corrigir uma pessoa no Facebook. Eu deixo ali mesmo. Eu sou uma pessoa muito fechada, eu não gosto de falar esse tipo de coisa para as pessoas, a não ser que seja uma coisa assim tão bizarra. Por exemplo, alguém na internet falando que o vírus foi criado na China. Aí não dá. Aí até eu me obrigo a falar alguma coisa. Mas eu, no geral, eu não me dou esse trabalho de conversar com as pessoas na internet, tentar mostrar assim espontaneamente que ela tá errada e tal, porque eu vou fazer o dia inteiro isso e eu não posso fazer o dia inteiro isso. Sim. Não tenho a cabeça para isso. É que eu acho que assim eu sou uma pessoa tão grata assim a digamos entre aspas sorte que eu tive de ter conseguido construir uma vida tão tranquila para mim, que eu acho que eu faço que é justo que eu dedique o tempo assim com boa vontade a atingir o maior número de pessoas. E aproveitando para abrir um pouco da minha história também, a minha mãe morreu quando eu tinha 1 ano e meio. Eu praticamente tenho 0 de memórias da minha mãe, exceto assim, alguns flashes só. E minha mãe era pesquisadora, ela era bioquímica e ela deu aula em universidades, assim, na UFMG e na USP. Eu tenho um tio que foi agrônomo e também ele foi bastante importante pesquisador, ele foi diretor do Instituto Agronômico ali de Campinas. E assim, eram pessoas muito solitárias com o conhecimento que tinham, porque meu pai também, médico, ele tinha o mesmo problema. Eles absorviam muito conhecimento para si, porque eles eram apaixonados pelo tema, mas eles nunca conseguiam conversar com ninguém sobre isso. Primeiro pelo fato de serem japoneses, isso ajuda. Então assim, eu vivi na pele como é morar num país onde a sua língua não é nativa, por mais que você aprenda. Você pode aprender tudo da língua, mas você não tem a mesma naturalidade que você tem no idioma mãe. Eu posso falar inglês a vida inteira, mas o inglês ele nunca vai ser o meu idioma mãe, e eu sempre vou ter que colocar um pouco de esforço, e a minha forma de me expressar, e quando eu precisar brigar em inglês também, eu vou ser muito mais passivo por não ter as ferramentas que eu preciso ali para comunicar exatamente o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Então, primeiro pelo fato deles serem japoneses, e segundo porque se eles se aprofundarem muito numa época em que a informação não era disponível e eles não podiam ficar carregando livro o tempo todo para a pessoa confirmar na internet com um conteúdo mais mastigável, eles eram pessoas muito solitárias. E quando eu comecei a decidir o que eu queria para minha vida, eu tive um espelhamento num tio meu que passou em física na USP. Aí ele falou, não, você tá explicando aí do jeito meio errado e nem é isso que eu quero pra minha vida mesmo. E ele saiu da universidade, ele decidiu que não ia estudar. E ele ganhou a vida, tipo, andando pelo mundo e vivendo só daquilo que lhe era conveniente. Teve uma época que eu encontrei ele estava vendendo cópia de fita cassete de carnaval pro pessoal que atracava no Porto de Santos. Ele conseguia desembarcar o pessoal para passear na cidade, dava essas fitas e conversando no idioma que eles falavam. E esse meu tio, ele falava uns 8 idiomas naquela época.
e levou a vida de uma maneira muito mais leve, e se comunicou muito mais com pessoas. Então eu sempre, enviesado por isso, eu sempre deixei de me dedicar muito a entender muito profundamente sobre algo, e a querer entender um pouquinho superficialmente sobre muitas coisas e a conseguir conversar com todo tipo de pessoa. Não que eu seja bom e não que eu consiga, tanto que os meus vídeos eles têm tipo 200 visualizações. Mas mesmo assim, são 200 pessoas que têm o acesso. Aquilo dali são 200. Sabe que 200 pessoas não dá pra colocar dentro de uma casa, por exemplo, porque são 200 pessoas. Sim. Então não parece ser muito, mas é muito sim. E se a pessoa é um problema que eu tenho de empatia. Eu tenho muita dificuldade em ter empatia, assim, pô, aquela pessoa tá errada, eu vou mostrar. Não consigo. Porque eu já crio um distanciamento automaticamente. Isso é um problema de personalidade que eu tenho. Eu não acho que isso seja um problema, eu acho que ninguém seja obrigado, e eu não faria isso se eu de fato não gostasse. Eu não faria isso se de fato eu não gostasse. Mas é que eu preciso, assim, ter que admitir para o meu pai que coisas que ele tinha insistido comigo 15 anos antes eram verdade. E eu precisei voltar para alguns professores com quem eu tive atrito na escola, e voltar a falar com eles e falar que eles estavam certos. E precisei de pessoas vindo para mim depois de anos, quando eu tinha esquecido completamente da existência delas. Pessoas voltando para mim e dizendo: nossa, obrigado pelas palavras que você me ofereceu naquela época, porque elas mudaram a minha vida, para eu perceber que aquilo que você faz não faz efeito na hora que você fala, mas começa a fazer parte do repertório da pessoa, e é uma semente que vai amadurecer conforme o direcionamento que ela der. Então ela vai somar com todo o repertório, e se ela quiser e se ela se dispuser a isso, aquilo pode vir a enriquecer a vida dela. Então eu não posso plantar esperando e querendo e exigindo frutos. Mas assim, cada vez que você dá a oportunidade, é a possibilidade na mudança positiva da vida de alguém, e vai que a gente consegue contaminar mais pessoas com esse sentimento, porque o que a gente mais vê, por exemplo, nas redes sociais, é quem acha que o mundo não tem jeito porque tem um cara que vota numa outra pessoa que quer o mal. E aí o ataque ele fica na pessoa, quando na verdade, se a gente tiver fé que a gente pode debater o assunto em questão, e juntos melhorar a atitude que vai ser tomada em relação àquilo, a gente pode construir um mundo muito melhor pra gente, porque o brasileiro é inteligente, cara, ele improvisa, ele tem iniciativa. O brasileiro tem que lidar com tanta dificuldade ao longo da vida que ele é muito mais criativo e muito mais engenhoso do que um japonês, por exemplo. Porque o japonês ele nem pensa que... Primeiro que ele acha que não precisa, e depois ele acha que não adianta, porque o consenso já diz que é melhor. E ele aceita muito aquilo. A maneira como a gente encontra soluções, o dia que a gente entender que nós estamos completamente interligados, que a gente pode transformar completamente a vida um do outro e que a gente depende dos outros para que a nossa vida seja transformada também, eu acho que como população a gente vai evoluir muito e a gente vai conseguir pressionar os governos. Eu não vejo outra alternativa para a mudança do cenário político que não seja vindo de baixo e através de consenso e não de disputa, assim, sabe? Enfim, me empolguei e falei demais agora. Mas tá certo em todo o escorrimento da ideia, tá correto. Quer ver uma coisa que o brasileiro foi muito inteligente? Na área da saúde mesmo. E que é uma coisa que parece ser muito, muito idiota, mas nenhum outro país faz. E economiza muito dinheiro e tempo. Os hospitais do Brasil, no geral, os hospitais maiores, tem um setor que é só de consertos de equipamentos básicos. Por exemplo, costurar um colchão de UTI. Coloca 3, 4 pessoas para fazer só isso o ano inteiro dentro do hospital. Consertos básicos, colocar a rodinha da maca, colocar uma rodinha nova. Em vez de comprar a maca inteira ou pagar uma empresa terceirizada inteira com 60 pessoas para fazer isso, não, bota um setor com 3, 4 pessoas só para fazer isso diariamente. Você economiza dinheiro e tempo e mantém o hospital funcionante muito mais tempo. Então é uma coisa tão pequena isso daí. Todos os hospitais têm esse setor no Brasil. Todos os hospitais. É uma coisa que parece ser uma coisa assim, imbecil. Mas se soubesse quantas vezes me salvaram de ter uma maca a mais ali que tava faltando por causa que o cara trocou rodinha em 5 minutos. Não tem ideia. Deus me salvou isso daí.
Eu vejo assim presidiários agora sendo colocados para trabalhar com máscara. Isso é uma iniciativa que assim deveria ter vindo muito antes. Precisou de uma pandemia para isso, mas que bom que veio, porque é bom que essas pessoas percebam que elas podem ter um estado que oferece para elas esse tipo de alternativa. Tanto a Yakuza quanto o PCC, eles surgiram exatamente pelo mesmo motivo, pelas pessoas desamparadas, desesperançosas e desesperadas, assim, sabe? Então, você, por exemplo, se eu já dei azar de vir com uma cor que sofre preconceito e racismo, se eu já tive deficiência na educação, se eu não tive oportunidades na vida, se eu vi um filho meu passando fome e roubo e entro na cadeia e não tenho assistência, suporte nenhum, eu me vendo muito fácil para uma Yakuza que apareceu. Eu poderia falar PCC, mas ia dar exatamente na mesma. Que aparece resolvendo o meu problema, dando comida pro meu filho lá no mundo de fora. E se em troca dessa comida ele pede para eu assumir crimes muito mais poderosos, muito mais pesados, e fazer coisas muito mais hediondas, eu acabo me submetendo por essa necessidade. E também, assim, o discurso ele não tem que estar em pessoa ruim, pessoa boa. Ele tem que partir do que funciona para o grupo e do que não funciona para o grupo. E se a gente continuar trabalhando, usando os recursos dos presidiários, e fazer com que eles tenham esperança de mudar de condição através do trabalho de forma honesta, cara, eu duvido que os números não explodem de recuperação de pessoas. Duvido que uma pessoa ela prefira correr o risco de correr todos os riscos que envolvem entrar para o PCC do que ter uma saída de forma honesta. Claro que vai ter gente que vai preferir o caminho ilícito, mas pelo menos você dá opção para as pessoas, que é uma coisa que elas não têm hoje. A gente está tendo a oportunidade de repensar todos os setores da nossa sociedade, né? Eu acho que é um repensamento muito mais denso do que é possível fazer agora. Uhum. Eu acho que vai ter a primeira coisa que as pessoas vão repensar é uma coisa que eu falo desde o primeiro dia que eu entrei na faculdade, em 2012, que eu saí de calça branca na rua e achavam que eu era da macumba. Porque até nisso as pessoas por exemplo, pessoas têm muita vergonha aqui no Brasil de sair com máscara na rua, ou de ter um álcool gel na bolsa. Uhum. E, por exemplo, aí quem trabalha na área de saúde, que anda todo de branco. Eu tive colegas na época da faculdade, no início, que não usavam a roupa do hospital pra ir até o hospital, porque se sentiam feios porque estavam na roupa do hospital e as pessoas ficavam olhando, ficavam me encarando. Isso é muito... É umas coisas tão pequenas, mas sabe como atrapalha a vida das pessoas assim que trabalham nessa área? Me lembrou de um vídeo que eu quero fazer sobre assim, o que o home office trouxe pra minha vida. Eu acho que vai ser um papo bastante legal também. Mas sim, então assim, porque você tem vergonha de sair com a calça branca e ser confundido com alguém da macumba ou com um cabeleireiro, aí você tem que sair com jaleco também. E porque o jaleco pode ser de alguma outra área, aí precisa também do estetoscópio. Então assim, a preocupação com a imagem e com a opinião do outro, ela é tão gritante que leva a gente a essas bizarrices. Lembro que mais cedo eu falei que a gente tem uns gatilhos psicológicos que a gente tem que colocar categorização e generalização em pessoas e coisas, objetos, situações, sentimentos. Isso é uma coisa humana. A humanidade faz isso. Tu consegue comprar a caixinha de bombom feita. Quanto mais conhecimento tu tem durante a vida, tu consegue ver as nuances e começar a separar aos poucos. Mesmo que tu tenha aquele pré-julgamento automático, mas logo segundos depois tu consegue fazer o julgamento selecionado, que é uma proposta psicológica dos anos 80 para frente, que inclusive até uma proposta pedagógica, inclusive, de como tu consegue diminuir o julgamento automático para o julgamento selecionado. Isso depende de educação. Então, quando eu digo que quando tu disse, no caso, que a pessoa que tem a calça branca, se tem a calça branca, vai ser confundido com outras coisas. Então ela tem que colocar o jaleco, que é escrito o nome, com o estetoscópio, para ser julgado em outro kit, não naquele. Então isso são pré-julgamentos e gatilhos que são inerentes à humanidade. Isso sempre vai existir, não tem como fugir. A diferença é que tem como atenuar, deixar mais leve. Então, de fazer as pessoas se sentir mais confortáveis, sair daquela padronização. E quando a gente fala de presídios, hospitais psiquiatras, quando a gente fala de hospitais, que são lugares que as pessoas ficam muito tempo, inclusive fica a recomendação para quem quiser ler Goffman, por exemplo, um livro bem curtinho, bem simples, que é As Instituições Totais.
onde ele fala sobre como as pessoas se sentem quando entram nesses lugares. Porque o mundo civil, que a gente vive normalmente, é uma coisa. Mas quando tu entra numa instituição total que quebra todos os paradigmas que tu tinha antes, tu cria uma quebra de personalidade. Porque tu tá tendo roupas novas, padrões novos, pessoas novas, ordens novas, trabalhos novos, e tu perde todo aquele vínculo anterior. Então quando alguém julga um presidiário, ou porque ele roubou R$ 500 de uma velha na esquina, ele vai passar por todo esse processo. Qual a possibilidade, se ele passar por todo esse processo com um pré-julgamento, um preconceito, e ele sair depois, ele fazer de novo e fazer pior? É muito alta. Então, a crítica que o livro traz é como tu, como psicólogos, como psiquiatras, como governantes, podem fazer para reduzir essa quebra de personalidade, chamada de mortificação, para aquela pessoa não sentir tão distanciamento e conseguir ser, quando for reintroduzida na sociedade, mesmo que ela perca alguns vínculos, ela não perder todos. E ser uma pessoa totalmente diferente e quebrada, entrando na sociedade de novo. Então são tudo projetos psicológicos que são muito recentes, até boa parte deles vem dos anos 50 para cá, e isso não é nada, em questão de ciência. Da década de 50 para cá, é muito pouco tempo, muito pouco tempo. Então são coisas que está sendo tentado ser projetado, protocolos, padrões. Só que as pessoas têm que começar a aprender mais sobre isso, questionar mais sobre isso e cobrar quem tem poder para isso. Eu acho que a pandemia vai servir em um aspecto, para as pessoas verem que saúde é uma coisa muito mais complicada do que uma gripezinha. Sim. Cara, 1h10. E a Lara tá olhando pra mim de cara feia porque o almoço tá pronto. eu ficaria aqui, assim, me perderia nesse papo pra sempre, mas a gente vai limitar e vai continuar isso em outras oportunidades. Cara, te agradeço muito pela disponibilidade de sempre e assim, o quanto você melhora a forma como eu penso conforme a gente vai conversando, assim, sabe? Do fundo do coração, obrigado. Eu que agradeço pela atenção, que sempre tá disposto a dar aí. E tô disponível sempre que precisar. Valeu.